Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, o assunto é o seguinte, né? O que na verdade eu iria fazer é o seguinte, né? Trazer o assunto em formato de pergunta, né? Mas logicamente que é uma convicção já por minha parte, né? Afinal, o homem tem que ter opinião própria, né? Já até adiantei, né? Que já seria uma convicção, né? Ou uma certeza da minha parte, né? Mas esse tipo de questão é muito difícil, né? É muito difícil de se ter hoje em dia, porque principalmente aqui no Brasil, pessoal, as pessoas elas são muito moldadas, pelo que os outros dizem ou pelo que a imprensa diz, também muitas das vezes pelo que o artista, entre aspas, fala, né? É isso que muito acontece no Brasil, né? As pessoas, elas são, eu diria assim, que a maior parte das pessoas, certo, pessoal? Principalmente os mochileiros, eles são influenciáveis, eles são influenciáveis pelos outros, né? Eles não é incentivado, na verdade, no Brasil, que as pessoas tenha um discernimento, tenha até mesmo um raciocínio mesmo, pessoal, porque o Brasil é um país que não valoriza a educação. Já disse isso inúmeras vezes, né? Mas acredito que principalmente os homens, eles não têm esse discernimento de terem uma opinião própria, né? Até mesmo quando estão em relacionamentos, né? Porque muitos dos relacionamentos hoje em dia, eles são moldáveis pelo que a mulher quer, né? É isso que acontece, né? Muitas das vezes vocês veem homens, entre aspas, né, que acabam sendo subservientes do que as mulheres dizem ou deixam de dizer, né? É isso que acontece hoje em dia, né? Então, muitas vezes você acaba vendo homens, entre aspas, o tempo todo querendo fazer vontade da mulher, quer dizer, aquele cara, né, de repente, né, que curtia, é só um exemplo, pessoal, curtia um rock, passa a curtir sertanejo ou vice-versa, né? Às vezes ele curte samba curte um MPB e passa a curtir samba, né? Porque a mulher quer, né? Então é muito difícil, pessoal, muito difícil do homem ter uma opinião própria, tirar suas próprias conclusões sobre questões na atualidade mesmo, pessoal, na atualidade, né? Questões gerais, né? Então, pessoal, mas maioria, né? Eu acredito que a maioria da população, isso é incentivado, pessoal. Isso é o que o sistema quer, inclusive, né? Que as pessoas não tenham discernimento, sejam massas de manobra, né? Por assim dizer, eu diria, pessoal, que o sistema tem tido sucesso nesse quesito, né? Porque as pessoas acabam sendo levadas por programas de fofoca, revistas, né? Pelo que as redes sociais dizem, né? Ao invés de terem sua própria autonomia, o seu próprio discernimento, né? Eu diria que principalmente os homens, né, pessoal? Principalmente os homens, né, pessoal?
acabam passando por essa questão, né? Acaba que em um relacionamento tu fica sem liberdade, né? Liberdade, assim, né? Tu tem que sempre estar se explicando, né? Mas, pessoal, não só nesse âmbito de relacionamento, né? A gente vê, né? A gente vê claramente um padrão na sociedade. O Brasil mesmo, ele tem uma cultura assim, né? Ele tem uma cultura assim de grupo, né? De fazer social, de fazer em grupos assim. E logicamente, né, que o Brasil ele vai no sentido assim de não valorizar a individualidade, né? É, Aquele cara que tem opinião própria, tem autonomia, né, preserva a individualidade, ele é tido até mesmo como se fosse o errado ou o estranho, né? Porque aqui a cultura é de extravasar, de ir mesmo pelo que os outros dizem, né? E logicamente, né, que um homem que tem opinião própria, que tem autonomia, ele não cede a pressões externas, ele não cede a validações externas, né? É sobre isso que se trata, né? E não é cultivado esse tipo, não é incentivado esse tipo de situação, né, das pessoas terem um certo tipo de independência, né? Tem que sempre ter uma ou outra dependência ali, né? Enfim, essa autonomia que eu diria, né? De ter, né? De criar seu próprio ponto de vista, né? Isso não é incentivado no Brasil, né? Aqui que existe, né? Que existe, né? Um incentivo para que as pessoas se influenciem principalmente pela TV aberta, né? Televisão aberta, né? Também é um incentivo, né, para que as pessoas, né, sejam massa de manobra de artistas, né, que muitas das vezes vivem de uma forma hipócrita. Não só esses artistas, mas também esses artistas entre aspas, né, mas também a imprensa em geral, né? Pessoal, o Brasil está cada vez indo mais para o Brasil, na verdade, é um país invertido. Ele é um país invertido, né? Aqueles que prezam pelo conhecimento, eles são muitas das vezes escanteados, né? Porque aqui há realmente uma glorificação da idiotice, né? Sendo assim, né? Sendo assim, as pessoas acabam direta ou indiretamente sendo subservientes do sistema. E eu falei por inúmeras vezes, é muito mais fácil trabalhar em prol do sistema do que ir contra ele, né? É justamente isso que o sistema quer, que as pessoas sejam mais coletivistas ao invés de individualistas, né? Eu já até gravei um vídeo no meu canal que falava sobre a falta de individualidade na sociedade atual, né? Pessoas que pensam por elas mesmas, né? Principalmente o homem, né? Ele é tido como se fosse o errado no Brasil, né? Por quê? Porque o sistema quer porque quer o tempo todo, né, que tu seja um escravo ou que tu seja massa de manobra, né? Que seguir pelo que os outros dizem, né? Isso, é muito incentivado no Brasil esse tipo de questão, né? E logicamente, né, que um homem que tem opinião própria, né, que não é moldável, que segue seu caminho, né, inclusive diferente das massas, ele logicamente
escanteado por essa sociedade atual, que quer o tempo todo que seguir o sistema, no final das contas, né? É sobre isso que se trata, pessoal. Então, quer queira ou não, pessoal, é muito mais fácil hoje em dia tu seguir a manada, do que criar, né? Criar seus próprios pontos de vista, né? As pessoas têm um certo tipo até mesmo de insegurança sobre essa pessoa, que elas têm um desconforto com essas pessoas que têm uma opinião própria, quer queiram ou não, principalmente os mochileiros, pessoal. Principalmente os mochileiros, eles não sabem lidar com esse tipo de pessoa que tem uma maturidade, né? Uma maturidade acima da média, um discernimento acima da média, né? Porque, novamente, as pessoas daqui no Brasil, elas estão acostumadas a seguirem o que as massas querem, seguirem que o certo famoso fala ou faz, né? E as pessoas não têm esse discernimento de questionar, será que também esse artista não está fazendo errado? Não, as pessoas são influenciáveis mesmo por esses artistas, né, mesmo que eles vivam de forma muito hipócrita, muitas das vezes, né? Então, uma sociedade que está acostumada, né, que está acostumado com a enganação, né, tem até uma frase, né, que é o seguinte, né, que quando uma sociedade está acostumada com a mentira, né, ela tem aversão para com quem diz verdades inconvenientes, né? Eu até já citei essa frase, né, mas de uma forma mais correta, né? Mas é isso, né? Quanto mais uma sociedade tem aversão à verdade, mais ela odeia aqueles que a propagam, né? Agora eu disse corretamente, né? Mas é isso, pessoal, né? Aqui no Brasil há um incentivo para que tu siga as massas, que tu siga as manadas e não tenha um discernimento um discernimento próprio sobre assuntos em geral, né? Então, pessoal, é difícil, é lógico, né? É lógico que a gente reconhece, né, que há parâmetros, tem pessoas que realmente conseguem ter um discernimento maior sobre certos tipos de assunto, né? É lógico, né, que existem, né, que pessoas que são especialistas em certas áreas, mas o intuito mesmo, pessoal, é ter, né, é incentivar, sair da manada, né? E logicamente, pessoal, também não é tão complicado, né? Não é tão complicado, né? Porque hoje em dia, né, novamente, o que é incentivado é que tu seja um gado, né? Que tu seja um gado. Se bem que hoje em dia, quem é que não é gado, né? Quem não paga imposto, né, acaba sendo gado, né? A não ser que tu more no mato, por exemplo, né? Mas de qualquer forma, o intuito é o seguinte, né? Que o intuito do sistema é que tu siga a manada, né? E logicamente que o Brasil é muito disso. O Brasil é um país muito festeiro, é muito extravagante. Eu já disse por inúmeras vezes, tem inúmeras culturas aqui no Brasil, entre aspas, as quais não compactuam, né? E logicamente, né, que pessoas que prezam, que têm opiniões próprias, que têm autonomia, que têm um certo tipo de independência, elas são tidas como se fossem erradas mesmo, né? Mas faz parte da cultura, né? A gente tem que aceitar a cultura do Brasil, as culturas do Brasil, mas também não quer dizer que tu tem que compactuar, né? É sobre isso que se trata, né?
Então eram esses os pontos, né, que eu tinha para trazer, né? É muito importante que um homem, pessoal, tenha opinião própria, né? Independentemente de mulher, independentemente de imprensa, independentemente do sistema, né? Porque quer queira ou não, esse homem se sobressai, porque se ele não está seguindo, se ele não tá seguindo normas, né, é lógico que ele irá, tendo autonomia, irá se sobressair sobre vários outros, né? Várias outras pessoas, na verdade, no que tange a essa questão específica do tema do vídeo. Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.